Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, e hoje a gente vai falar que em agosto, o governo federal, ele apresentou o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, ao Congresso, em que propõe cortar 12,5 bilhões do orçamento anteriormente previsto. Segundo líderes do Executivo, a justificativa para a redução do orçamento anteriormente previsto, que foi 897,7 bilhões para 885,2 bilhões, poderia gerar uma economia de até 20 bilhões. Ao ser questionada pela mídia, a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, sustentou que o Tribunal de Contas da União falou que 1 trilhão de benefícios pode ter algo em torno aí de 10% de erros e fraudes. Então, ela alegou que se o governo ficar com 1% desse 1 trilhão ou 2% de 1 trilhão, nessa lupa que temos e que iremos fazer em relação às fraudes e erros do INSS, são exatamente entre 10 e 20 bilhões que eles precisam, e tem que fazer para recompor o orçamento de todos os ministérios que teriam em um primeiro momento, uma perda de 2023 para 2024. Ocorre, contudo, que o governo ainda não apresentou com precisão os parâmetros de tal redução. A rigor, desidratar sem critério o orçamento dos gastos sociais não vai contribuir com uma diminuição dos erros ou o combate às fraudes. É incoerente você crer que, se a análise e a fiscalização dos benefícios já são péssimas, lentas e equivocadas, você reduzir o orçamento seria uma péssima saída. Sentido contrário, naturalmente, você destinar adequadamente a verba abatida certamente seria mais eficiente no combate aos erros e fraudes do que você simplesmente retirá-la do orçamento. Então, economistas alertam que, da forma como está sendo feito, o corte de gastos poderia abrir procedentes para mais irregularidades. Subestimar despesas sociais pode resultar em prejuízos inimagináveis a longo prazo. Porém, na mentalidade do governo, é mais fácil você transferir a conta para as partes mais vulneráveis, que são justamente os aposentados. Não é justo nem razoável você deixar que os aposentados sofram ainda mais com reformas por conta da desídia governamental na gestão pública, porque tal parcela da população já cumpriu sua função social pelo progresso do país e não merece, mas não merece mesmo, ficar ao bel prazer da classe política, que, diga-se de passagem, prefere enxugar gastos de cunho social para aumentar as suas mordomias, que é um absurdo. Então, a gente deve lembrar, se é que existe o déficit previdenciário, existe porque todas as receitas e contribuições, elas não são destinadas ao fundo do regime geral da Previdência Social. Além disso, o INSS ele prefere prejudicar os aposentados, que é a parte mais fraca, na medida em que, sorrateiramente, ele restringe os seus direitos na via administrativa.
Então, o Estado, de uma forma geral, acredita que economizará mais ao cessar os direitos dos aposentados do que executar grandes empresas devedoras das contribuições, incentivando a desconfiança e aumentando o descrédito do sistema previdenciário. Isso é dar justamente um tiro no pé. Por qual razão as futuras gerações deveriam contribuir ao INSS? Apenas seriam o quê? Bombardeados no final da vida com tantos desrespeitos e injustiças. Não bastando, né, os absurdos que os aposentados enfrentam, ainda o desprezo judicial, porquanto precisam suplicar boa vontade ao judiciário para assegurar direitos que sempre lhes pertenceram, né? Enquanto que a autarquia abusa de recursos apenas para retardar a tramitação processual. Um exemplo recente é o julgamento da revisão da vida toda, né? Que é o tema 1102 do STF. Tese em que se discute um direito garantido pelo Legislativo desde a década de 90 e foi assegurado de forma vinculante pelo STF no ano de 2013, que é o tema 334 do STF, direito ao melhor benefício. Então, em síntese, a ação versa sobre a aplicação da regra permanente do artigo 29, inciso 1 da Lei 8213 de 91, que leva em consideração todo o período contributivo do segurado no momento da confecção dos cálculos do salário de benefício e da renda mensal inicial do benefício previdenciário, em vez da regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que limitava o período base de cálculo a 7 de 94. Então, o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a não modulação do julgamento em que a Corte Máxima garantiu revisão da vida toda, direito de aposentados e pensionistas de optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Então, a entidade é representada pelo ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. Então, no documento, o IEPREV defende a possibilidade da modulação dos efeitos da decisão do Supremo, que garantiu pelo placar de 6-5 o direito dos segurados à revisão da vida toda em dezembro de 2022. Então, de acordo com o Instituto, é necessário você preservar as garantias constitucionais da isonomia processual e da segurança jurídica. Então, observando-se que ainda a legislação pertinente, bem como os procedentes da Corte, dada a impossibilidade de modulação de efeitos por simples análise teleológica da legislação. Então, a modulação de efeitos, ela é uma providência excepcional a ser utilizada apenas para preservar a segurança jurídica. Então, tudo isso foi afirmado no documento apresentado pelo IEPREV. Então, para o IEPREV, a modulação na espécie equivale a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade na norma em período anterior a um dado marco, o que é inadmissível no caso da revisão da vida toda, tratando-se inclusive de uma questão enfrentada e superada quando do julgamento do mérito do recurso. Assim, o que planeja o INSS é modificar o que é inteiramente a decisão de mérito que já foi tomada pela Suprema Corte, restringindo a aplicação da legislação pertinente à prescrição, ainda que não tenha havido a sua inconstitucionalidade.
alegou o IEPREV. Então, no documento, a entidade sustenta que um dos pressupostos da adoção da técnica da modulação de efeitos é a mitigação de uma mudança repentina no plano da eficácia das normas ou da sua interpretação. Então, ocorre que, no caso, houve uma verdadeira reafirmação de jurisprudência pelo STF, inexistindo o overruling, o que corrobora a impossibilidade da modulação. Então, de acordo com o IEPREV, você modular, né, o que já foi modulado no tema 1102 seria uma forma de violar a boa-fé e a segurança jurídica daqueles que contribuíram para a Previdência antes de 7 de 94, que merecem contraprestação. Então, desde 28 de julho, estão suspensos todos os processos que versem sobre a revisão da vida toda. Então, a suspensão vale até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos opostos pelo INSS. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do INSS para suspensão nacional, já que a decisão ainda não é definitiva. Então, a autarquia, ela encontra problemas operacionais, né, entre aspas, para cumprir a decisão da revisão da vida toda, e os juízes têm usado cálculos simulados na internet para garantir o benefício. Então, segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 10.768 processos tramitando na Justiça sobre o assunto. Então, de acordo com Moraes, a suspensão ela é prudente, porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado da ação do STF, como foi feito na desaposentação, só que agora não pode. Bom, tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferidos pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais eles têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado, como foi feito na desaposentação, só que agora não pode porque o INSS perdeu. Bom, para quem não acompanhou o julgamento no dia 1º de dezembro de 2022, por 6-5, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda do INSS. A posição vencedora foi a do relator ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido da decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, de que o segurado da Previdência Social ele tem diante das mudanças nas regras previdenciárias o direito de optar que lhe seja mais favorável. Então, o julgamento se deu no recurso extraordinário 1276977, que prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional 103 de 2019. Então, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. Então, nesse processo, segurados do INSS, eles buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isso porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíram,
Com o INSS, naquela época, os pagamentos antes do Plano Real de 94 não seriam considerados. Em maio de 2023, o INSS opôs embargos de declaração contra a decisão do STF. E a autarquia pediu a suspensão de processos sobre o tema e anulação do acórdão que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Então, caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto requer a modulação dos efeitos de forma que a tese fixada pelos ministros ela não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, a decisões transitadas em julgado que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferenças nos pagamentos de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Bom, enquanto ainda tramitam os embargos de declaração no STF, parte das instâncias ordinárias manteve a paralisação dos processos até a baixa definitiva da ação no Supremo e outra parte, ela deu andamento aos processos. Então, não há data para que o STF retome a discussão sobre a modulação da revisão da vida toda. Bom, o Zanin tem até meados de novembro para liberar o caso para julgamento. Então, caberá ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, recolocar o tema em pauta. Até o momento, foram apresentados 2 votos sobre a modulação. O do relator, Alexandre de Moraes, e o da ministra aposentada, Rosa Weber, que antecipou o voto antes de deixar a Corte Máxima no final de setembro. Então, o voto do Alexandre de Moraes impôs uma derrota ao INSS. O ministro defendeu que a Corte acolha parcialmente recurso da Previdência e module os efeitos do julgamento quanto a 2 pontos: benefícios já extintos e benefícios já pagos por ordem da Justiça. Então, estamos tratando de regras que passaram pelo Legislativo, pela Suprema Corte e, novamente, o caso retoma ao plenário apenas para reafirmar o direito. Bom, não há palavras para definir o comportamento da autarquia. Rui Barbosa e a velha guarda estariam aos prantos diante da imensa violação de princípios e garantias carimbada pelos governos eleitos, diga-se de passagem, pelo povo. Então, toda sorte permanecemos confiantes de que os ministros remanescentes no julgamento da revisão da vida toda não admitirão os absurdos cometidos pelo INSS e esperamos ainda que o governo discrimine de forma assertiva os requisitos e fundamentações que resultam na mais recente tesourada dos gastos sociais sobre o pretexto de que resultaria em melhoras ao combate de irregularidades e fraudes. Bom, quem pode ter direito à revisão da vida toda? Então, aposentados que começaram a receber os seus benefícios entre 29 de novembro de 99 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Então, aqueles que se aposentaram com direito adquirido nas regras anteriores também podem ter direito à revisão. Então, antes de qualquer coisa, é fundamental que você saiba que nem sempre a revisão da vida toda vale a pena, porque ela não é para todo mundo. Geralmente, solicitar o recálculo pode ser uma alternativa bastante vantajosa em certas situações, principalmente para aqueles contribuintes que tinham salários altos antes de julho de 94, ou grande parte das contribuições tenham sido feitas antes desse tempo.
No entanto, o primeiro passo deve ser contar com o suporte de um advogado especialista em direito previdenciário, justamente para que os cálculos possam ser realizados antes de entrar com um pedido de revisão da vida toda. Tá? Porque, afinal, somente assim será possível atestar se essa revisão irá melhorar ou não o benefício do contribuinte. Logo, é muito importante você ficar atento a esses detalhes. Bom, vou citar alguns casos para que vocês possam entender melhor. Então, o primeiro caso real é do senhor Mário de Jundiaí, que ele se aposentou em 2014 e em 2018 ele recebia de aposentadoria o valor de R$ 1.632,84. Aí ele entrou com uma ação de revisão da vida toda. Com a revisão, ele passou a receber R$ 5.277,61 e os seus atrasados serão pagos no valor de R$ 303.933,96. Então, no segundo caso, a gente tem o senhor Abel, de Cotia, que ele se aposentou em 2009, recebendo R$ 2.947,03, e que em 2019 ele entrou com ação com o cálculo da revisão da vida toda. O valor do benefício passará para R$ 3.946,02, e os atrasados no valor serão de R$ 102 mil. Bom, um outro exemplo bem claro é do senhor Carlos, que se aposentou em 2016 e em 2019 ele recebia o salário mínimo vigente, ou seja, ele recebia R$ 1.045. Porém, com a aplicação da revisão, ele vai ter direito a receber o teto máximo do INSS. Então, o INSS terá que pagar atrasados acima de 300 mil. E não são todos os casos que rendem atrasados tão altos, mas ainda que sejam valores menores, vale a pena você correr atrás de um direito seu. Então, verifique, veja se você se aposentou, se é o seu caso, você pode entrar com ação e, eventualmente, aumentar o valor do benefício e ainda você receber atrasados. E a gente sabe, você trabalhou, você contribuiu, então é justo que você receba o que é seu por direito. Então, se você não correr atrás, ninguém vai te chamar e falar, olha, talvez você tenha direito. Então, se é seu caso, procure ajuda, verifique se, através dos cálculos, se vale a pena você entrar com revisão, e se for o caso, entre, porque costuma... Não são todos, como eu disse, é uma ação de exceção, serve apenas para algumas pessoas, mas se for o seu caso, não hesite em entrar com a ação. Bom, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.